Olá, me chamo William, moro em Viçosa, no Ceará, uma cidadezinha bem pequena. Eu sempre morei em sítios e já faz 3 anos que me mudei para o sítio que moro atualmente e não fica muito distante do outro sítio que eu morava. Desde muito novo, eu escuto histórias de meu pai, histórias de assombrações e de outras criaturas que vagam por aí à noite. E é uma história dessas que vou contar para vocês aqui hoje. Essa história é real e vou contá-la sem acrescentar ou remover nada. Quem contou essa história foi o meu pai, que a escutou de meu tio-avô. Essa história se passa com um homem, que vou chamá-lo de Martinho, pois não me lembro o nome real dele. O Martinho era um homem considerado valente entre os moradores da região, pois gostava de ir a festas, bares e só voltava tarde da noite. Naquele tempo, as casas eram muito distantes umas das outras e as estradas eram de terra, rodeado por matos de ambos os lados, sem nenhum tipo de iluminação pelo caminho. O Martinho era compadre de uma mulher que era viúva e tinha um filho já rapaz, que vou chamá-lo aqui de Fernando. O Martinho costumava visitar sua comadre às tardes para conversar e tomar um café. Em uma dessas tardes, o Martinho foi até a casa de sua comadre, como de costume. Chegando lá, ela o convidou para entrar e sentar. O filho dela, Fernando, estava todo arrumado, pois ia em uma festa com seus amigos. Como eu já tinha falado aqui, as casas eram muito distantes umas das outras, e até o local da festa não era diferente. Dito isso, o Fernando já estava de saída, quando sua mãe disse: "Cuidado, meu filho." E o Fernando, bem risonho, disse: "Fique tranquila, mãe, eu não tenho medo de nada. E se alguém tentar algo contra mim, estou com a faca que a senhora me deu de presente." E assim ele foi. O Martinho continuou a conversar com sua comadre, mas depois de um tempo foi embora. Já era em torno de umas 11 horas da noite, quando Fernando voltava da festa. Tinha vindo cedo, pois sua casa era longe. Já era em torno de meia-noite, quando Fernando se aproximava de sua casa. Quando ele estava a cerca de uns 200 metros de distância, ele ouviu alguma coisa fazendo barulhos estranhos no mato do lado da estrada. Pensando ser alguém, um ladrão, o Fernando logo sacou sua faca da bainha e ficou esperando aquilo aparecer na estrada. Quando o mato começou a se mexer, foi que ele pôde ver. Sob a luz da lua que estava naquela noite, saiu do mato uma criatura sobrenatural. Uma criatura grande, maior que um homem, mas aquela coisa andava de 4 patas e com o rosto sempre olhando para baixo. Parecia um macaco, mas as suas pernas traseiras, ao contrário dos macacos, eram longas e seus joelhos pareciam estar virados para trás. A criatura se movia devagar, meio desengonçada, e fazia barulhos tão horrendos que deixou o Fernando sem reação por alguns segundos. Quando ele voltou a si, o Fernando começou a recuar e andar para trás, e a criatura continuava bloqueando a estrada imóvel. Não tinha para onde ir. Então, a criatura, que parecia ser lerda e desengonçada, demonstrou uma velocidade incrível, correndo para cima do rapaz. O Fernando, movido pelo medo, entrou em confronto com a criatura, mas não conseguia acertar um golpe sequer, pois aquela coisa parecia prever seus movimentos. Depois de alguns minutos, a criatura acertou uma patada violenta na mão de Fernando, que jogou sua faca para longe, caindo dentro do mato. Agora iria ser o seu fim. Ele já estava exausto e agora desarmado. Mas por incrível que pareça,
A criatura saiu disparada pela estrada afora e sumiu. O Fernando, sem entender, foi para sua casa, entrou, fechou bem a porta e foi direto para seu quarto. No dia seguinte, o Fernando acordou com umas olheiras enormes, pois quase não dormiu de tanto medo. Foi até a cozinha tomar um café e viu uma coisa que o deixou apavorado. Em cima da mesa estava a sua faca que ele havia perdido no mato durante a briga com aquela fera. Ele ficou pasmo, não estava entendendo nada. Lá fora, sua mãe conversava com o Martinho. Ele se aliviou, pois acreditava que o Martinho havia encontrado sua faca e tinha devolvido à sua mãe. O Fernando, agora mais tranquilo e tomando café, sua mãe entrou na cozinha e ele perguntou: "Mãe, cadê o Martinho?" "Ele já foi embora", respondeu sua mãe. "Ele encontrou minha faca?" "Sim", ela disse. "Ele a encontrou a caminho daqui. Acho que você bebeu demais e não se deu conta de tê-la deixado cair." O Fernando decidiu não contar nada do que havia acontecido. Então confirmou o que sua mãe tinha dito. Quando já era tarde, seu Martinho foi até a casa deles, como fazia sempre. Chegando lá, perguntou ao Fernando: "Sua mãe está?" O Fernando respondeu que não, que sua mãe tinha ido até a casa de Dona Maria para ajudá-la com as coisas de casa. "Pode entrar, o senhor já é de casa." O seu Martinho entrou e sentou-se em uma cadeira, e os dois ficaram lá conversando. Quando seu Martinho viu em cima da mesa a faca de Fernando, ele perguntou: "Essa faca é sua?" "É sim", respondeu Fernando. "É a faca que você trouxe de manhã." O seu Martinho ficou um pouco confuso e perguntou: "De manhã?" E o Fernando disse: "Sim, você não a encontrou hoje e a trouxe de volta?" O seu Martinho, novamente com a cara de confuso, disse: "Eu não encontrei faca nenhuma, muito menos essa sua aí. Hoje cedo eu só estava passando por aqui mesmo." O Fernando, ouvindo aquilo, ficou com uma cara de espanto e disse: "Se o senhor não trouxe, então quem trouxe?" E o seu Martinho perguntou: "E como você perdeu essa faca, rapaz?" O Fernando então decidiu contar toda a história de como havia perdido a faca. Depois dele ter contado a história, o seu Martinho, desconfiado, perguntou: "Quem te disse que fui eu que trouxe a faca?" "Minha mãe", respondeu Fernando. Nessa mesma hora, a mãe de Fernando chega e seu Martinho muda de assunto rapidamente. O Fernando não entende o porquê ele desviou o rumo da prova, mas colabora com ele. A mãe de Fernando também percebe, mas não diz nada e vai fazer um café. Depois do café, o seu Martinho olha para Fernando e diz: "Até logo, garoto. Cuida dessa faca aí, e se eu a encontrar de novo, eu não devolvo mais." E deu uma risada. A mãe de Fernando perguntou: "Compadre, já vai?" "Ainda é cedo. Aonde vai com essa pressa toda?" Ele respondeu: "Vou em uma festa, comadre. Só volto de madrugada." "E você vai sozinho, compadre?" perguntou ela. E ele respondeu: "Só eu e Deus. Até logo." O Fernando novamente ficou sem entender nada, e sua mãe ficou com uma cara fechada e foi para seu quarto. O Fernando foi para o seu quarto também e pegou no sono. Não iria sair por nada naquela noite. O seu Martinho sabia muito bem o que estava acontecendo e iria confirmar sua suspeita. Como havia dito à sua comadre, ele foi a tal festa e voltou por volta da meia-noite. Ele já sabia o que iria encontrar. Agora era só questão de tempo. No meio do percurso da estrada, havia umas barreiras de mais ou menos 2 metros de altura. A lua iluminava toda a área. Foi quando ele viu do alto da barreira uma coisa muito grande e negra.
No meio da estrada, seu Martinho pegou sua faca, que na verdade parecia mais um facão bem grande. Ele sabia que para matar um lobisomem teria que ser rápido e teria que golpeá-lo com a mão esquerda, pois assim como os mais velhos diziam, o lobisomem enxerga com mais facilidade a mão direita, pois é com essa mão que seguramos a vela do batizado, enquanto que a mão esquerda é escura, quase que invisível aos olhos do monstro. Foi quando aquela criatura veio com tudo, subiu na barreira e saltou em cima de Martinho, que com muita rapidez acertou um golpe em cheio nas costelas do lobisomem. Aquele monstro caiu no chão e confirmando suas suspeitas. Quando a criatura retornou à sua forma humana, era sua comadre, que agora agonizava de dor. O Martinho pegou sua comadre e a levou até um hospital, com a ajuda de um vizinho que ele foi chamar. No hospital, o seu Martinho disse que a encontrou na estrada daquele jeito. Ele não quis contar que sua comadre era um lobisomem. E claro, mesmo que ele contasse, ninguém ia acreditar. Após muitos dias no hospital, ficando à beira da morte, sua comadre conseguiu se recuperar. Ela confirmou a história de seu Martinho e disse que foi atacada por alguém na estrada. Ao que se sabe, depois dessa noite, a mãe do Fernando nunca mais se transformou em um lobisomem. E pelo menos, depois daquela terrível noite, tudo ficou bem naquela família. Boa noite.